Estados Unidos impõe sanções a oficiais venezuelanos. E ao meu lado vocês veem a nota da Embaixada dos Estados Unidos. Essa, a nota mesmo, peguei a do Brasil, mas foi um press release que foi divulgado amplamente pelos serviços diplomáticos e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. A nota é curta, eu vou ler ela para vocês, ou pelo menos os pontos principais. Os Estados Unidos estão agindo hoje para promover a responsabilização, a accountability, a prestação de contas para Nicolás Maduro e seus representantes por obstruir uma eleição presidencial competitiva e inclusiva na Venezuela e abusar dos direitos humanos do povo da Venezuela. Ao invés de respeitar a vontade do povo venezuelano, como foi expressa nas urnas, Maduro e seus representantes falsamente alegaram vitória, enquanto reprimem e intimidam a oposição democrática, em uma tentativa ilegítima de se ater ao poder pela força. O Departamento do Tesouro, outro departamento dos Estados Unidos, está impondo sanções a 16 indivíduos ligados a Maduro, incluindo os líderes do Conselho Nacional Eleitoral, do Supremo Tribunal de Justiça e a Assembleia Nacional ligada a Maduro. Claro, ela é liderada por Diosdado Cabello, um dos principais homens do chavismo. Esses oficiais impediram um processo eleitoral transparente e a divulgação precisa de resultados das eleições. Ao mesmo tempo, o Departamento de Estado está agindo para impor novas restrições de visto, perdão, que estou lendo em inglês, falando em português, de visto sob a proclamação presidencial 9931 a oficiais alinhados a Maduro que tenham minado o processo eleitoral na Venezuela e que sejam responsáveis por atos de repressão. Quantos são? Aqui está o número. 140 atuais ou ex-oficiais da Venezuela por contribuir a essa situação no país. Quase 2.000 indivíduos foram identificados até o momento pelo Departamento de Estado como potencialmente sujeitos a restrições de visto sob várias autoridades por seu papel em minar a democracia e em participar de corrupção significativa ou violar os direitos humanos do povo venezuelano, e os Estados Unidos continuarão a promover a prestação de contas para aqueles que minam a democracia na Venezuela. Essas são as palavras da nota do Departamento de Estado que vocês acompanham a imagem aqui a meu lado. Então, uma medida dura, eu acho que não chega a ser. A gente viu como foi forte a retórica do Brian Nichols pressionando por uma resolução por ação da Organização de Estados Americanos. Um momento onde faltou um voto para uma ação mais dura da Organização de Estados Americanos logo na semana após as eleições de 28 de julho, foi um momento onde não só o Brasil, mas também Colômbia e México tomaram uma postura de maior neutralidade. Que assunto, neutralidade entre aspas, tomaram uma postura neutra sim no sentido de não reconhecer nem reconhecer, mas que acabou sendo vista pelos Estados Unidos, por outros aliados, segundo fontes, como uma coisa que inclina para o lado do Maduro. Enquanto a União Europeia e os Estados Unidos tomaram ação muito firme, em particular a Argentina, o Uruguai e outros países da região aqui na América do Sul também tiveram uma postura muito dura em relação a Maduro. A Argentina é a principal delas, mas mesmo o Peru, com Dina Boluarte, que foi eleita numa chapa de ultra-esquerda, vice de Pedro Castillo, que depois acabou saindo do cargo, também teve essa medida dura, essa ação dura contra Maduro, contra o que é percebido como uma fraude eleitoral. Tanto foi que Peru e Argentina tiveram as duas relações diplomáticas cortadas com a Venezuela. O Brasil está até agora tomando conta da Embaixada da Argentina a pedido da Argentina. Bom, o que eu quero dizer com isso é que formou-se uma saia justa para esses três países que, de um lado, eles que têm governos com tradição esquerdista, tradição mais alinhada à esquerda, sofrem frases rechaçatórias de Maduro, sofrem falas rechaçatórias, vou pedir perdão da palavra, não vou saber se o termo é gramaticalmente correto, mas falas rechaçando também vindo da Nicarágua. A gente viu um atrito entre a Nicarágua e o Itamaraty em semanas recentes. Agora vem mais um episódio da novela com duas coisas interessantes, duas coisas curiosas que aconteceram recentemente. A gente muda a tarja, vem comigo. Venezuela, chavismo anuncia parceria com o MST. Venezuela, chavismo anuncia parceria com o MST. Vocês veem a matéria do Epoch Times aqui ao meu lado, e ela tem até um chamado que parece jocoso e parece que a gente está tomando um tom irreverente. Sem terra no Brasil, com terra na Venezuela. Chavismo anuncia parceria com o MST. Mas não é uma questão de irreverência ou de fazer alguma gracinha prepotente da nossa parte. Pelo contrário, as palavras vêm de um vídeo de propaganda divulgado pelo regime chavista. Eu vou pedir que a produção solte. Vamos lá, vejam o vídeo. Bueno, presidente Maduro, aquí estamos cumpliendo su orden. Muy contento porque los compañeros del movimiento sin tierra en Brasil, aquí con tierra, está aquí Simone, está Denir, que conocen muy bien Venezuela y le van a informar a su colectivo y al compañero João Pedro Stedile de esta visita
tierras extraordinarias. Aquí está el general Jorge Balbuena, que está al frente de Agrofam y que están haciendo un maravilloso trabajo en alianza con unos compañeros del sector privado. Bom, vocês viram então do que se trata e viram o que foi divulgado. Sem terra no Brasil, com terra na Venezuela. Mas essa não é a primeira vez em que a gente vê uma notícia sobre esse tipo de parceria. Eu quero trazer uma matéria do Globo de exatamente 10 anos atrás, exatamente forcei, mas 10 anos atrás, essa de março então, ou melhor dizendo, de novembro, então quase exatamente há 10 anos atrás, mas de novembro de 2014, uma matéria do Globo. O governo venezuelano assina convênio com o MST. O documento foi assinado por Elias Jaua para fortalecer o que é fundamental em uma revolução socialista. E essa é interessante a gente pontuar o assunto, fortalecer o que é importante numa revolução socialista. Esse caso foi um escândalo à época, mas não somente pela natureza do que foi dito ou a natureza do que o tal acordo propunha. A gente tem aqui a gente tem aqui ao meu lado, vou pedir que a produção coloque um tweet, uma expressão do próprio Elias Jaua, que era o oficial venezuelano que veio à época ao Brasil. Vocês vão ver a imagem ao meu lado, e ele comemorava o que ele era, o que ele chamava de um acordo com os comuneiros do Brasil. Eu vou voltar e vamos passar pelo episódio para a gente pegar um contexto do que era aquela época. Naquele momento, a gente estava no meio do governo Dilma, Copa de 2014, aquela coisa toda. Era, em particular, um momento onde muitos aliados de esquerda, tradicionalmente próximos ao Partido dos Trabalhadores na América Latina, também tinham uma preponderância no continente. A gente pode falar Argentina, Uruguai, a gente havia ainda o Mujica, salvo engano. A gente via por todo o continente esse tipo de ambiente. E a Venezuela também surfava na crista da onda do chavismo. Claro, Chávez havia falecido, Maduro havia assumido, mas mesmo a eleição de Maduro, como depois se veio a descobrir, tinha muito a ver com Odebrecht, segundo confissões, delações premiadas da Mônica e Delúbio Soares. Na época eram casados, um deles foi condenado pelo mensalão, a outra trabalhava com marketing junto ao Partido dos Trabalhadores. Esse era o ambiente onde a coisa acontecia. E o Elias Jaua, nesse tipo de situação, veio ao Brasil. Agora sim, a produção, a gente vê o tweet. O Elias Jaua, esse oficial do chavismo, veio ao Brasil. A babá do filho foi presa no aeroporto de Guarulhos carregando uma arma. Não foi feito o protocolo comum para um oficial da Venezuela vindo para o Brasil, e mesmo com a proximidade ideológica, em especial que havia na época entre o governo brasileiro e o venezuelano, a coisa acabou por ficar feia ao ponto de Congresso, o governo, pedirem aí explicações e cobrarem o regime venezuelano de como é que foi essa história. Mas apesar da babá ser pega no aeroporto, Janete o nome dela, ser pega no aeroporto carregando uma arma, Elias seguiu, foi para um encontro do MST a cerca de 200 quilômetros de São Paulo, e lá foi fortalecer o que era importante numa revolução socialista. A gente vê aí o tweet dele da época. Acabamos de culminar com um encontro com o Movimento Sem Terra, onde firmamos um convênio para a formação dos comuneiros. Manchetes muito parecidas, 10 anos antes e 10 anos depois. Entretanto, vale a gente pontuar uma diferença nesse instante. Se eu falei que havia algum tipo de desencontro entre o que os esquerdistas mais radicais do continente estão fazendo e Colômbia, México e Brasil, países com uma tradição democrática mais rica e que têm sido pressionados a tomar uma postura mais firme contra Maduro por seus aliados ocidentais democráticos e mais firme a favor de Maduro por aqueles que são seus aliados mais radicais à esquerda. Quando a gente viu o que aconteceu com o MST dessa vez, foi com um tom de crítica ao governo brasileiro, como que lamentando que ele não é como era antes. Então fica aí um ponto de diferença fundamental até para o espectador estar informado e fazer suas próprias comparações. Seguindo, essa não é a única notícia que vem da Venezuela. A gente tem muito que explorar e eu vou para a próxima. FAB apreende helicóptero com drogas vindo da Venezuela, Maduro nega. É isso mesmo, a FAB, a Força Aérea Brasileira, divulgou um vídeo. A notícia vem se desdobrando de terça, quarta para cá. Mas então a gente tem imagens, a gente tem as imagens divulgadas pela Força Aérea Brasileira e um vídeo que também foi divulgado no Telegram do Ministério da Defesa. Vocês veem aí o helicóptero, então. Foi uma operação da Força Aérea Brasileira que acabou por apreender um helicóptero com 240 quilos de drogas. Produção, solta a imagem, a gente tem aí, perfeito, a gente tem aí a imagem, a gente consegue parar só nessa imagem, aí, vamos lá. Vocês veem então as imagens capturadas do helicóptero e vocês veem o que são, de segundo a Força Aérea Brasileira, 240 quilos de drogas. 240 quilos de drogas sendo carregados em um helicóptero. A gente pode voltar para o vídeo para vocês terem as imagens. É um episódio curioso.
Agora, hoje veio a negação de Maduro que o helicóptero estivesse vindo da Venezuela, mas a informação que é apurada pelos militares brasileiros é de que ele sim vinha da Venezuela. Segundo Maduro, isso é uma narrativa, é questão de pressão diplomática, o que até reforça o que a gente dizia anteriormente daquela saia justa, que é a parte mais ampla da história que agora a gente cobre. Mas o ângulo que eu quero tomar nessa matéria com vocês não é somente esse do episódio que aconteceu agora. Eu quero que a gente trace um histórico, porque para quem pega essa notícia solta aí no ar, pode acabar ficando sem um contexto que é necessário para entender como ela se enquadra no esquema mais amplo do regime venezuelano. Aqui a gente dá a informação completa, vem com a gente. Eu vou colocar uma matéria na tela. Essa é uma matéria, nem propriamente uma matéria, mas é melhor dizendo um release de imprensa do Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Foi mantida uma prisão de um empresário do Mato Grosso condenado por tráfico de drogas. A prisão foi mantida pela Rosa Weber na época, isso em 2019, mas ele foi preso em meados aí de 2014, 2015, como parte de um esquema onde organizações criminosas sequestravam aviões no Brasil, pegavam aviões no interior em aeroportos menores, iam até a Venezuela, carregavam os aviões com droga e voavam até Honduras. Bom, em suma, um esquema para sequestro de aviões em conluio entre Venezuela, organizações criminosas da Venezuela e organizações criminosas brasileiras, um negócio de tráfico de drogas internacional. Até aí pode parecer que é um negócio que está na esfera de organizações criminosas cooperando, mas uma imagem que ficou muito famosa não deixa a gente se equivocar para partir para esse lado. A gente troca para a próxima imagem e vocês veem um pôster que rodou o mundo mesmo quando dessas eleições de 28 de julho na Venezuela. Uma recompensa pedindo a cabeça de Maduro, dicas que levem à sua prisão, de 15 milhões de dólares. Esse está em inglês, é inequívoco. Isso vem do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Por quê? Em 2020, Maduro foi indiciado como chefe de uma organização narcoterrorista que estava em uma conspiração, para aspas agora, para o Departamento de Justiça, inundar os Estados Unidos com cocaína. O esquema do empresário Paulo Jones, que a gente viu na imagem anterior do Ministério Público, aparentemente tinha muito a ver com isso. Quanta cocaína estava sendo traficada para os Estados Unidos pelo cartel de Maduro, segundo a investigação do Departamento de Justiça? Cerca de 250 toneladas indo para a fronteira sul dos Estados Unidos. Segundo a investigação do Departamento de Justiça, isso era feito não só para obter lucro, mas, ao contrário, uma forma de guerra assimétrica, para prejudicar os Estados Unidos. E não surpreende, dado que a gente viu Hugo Chávez falar que havia cheiro de enxofre quando ele subiu no púlpito das Nações Unidas em 2004, depois do presidente George Bush, à ocasião, o George W. Bush, o filho. Anos depois, o Center for Secure and Free Society, Centro para uma Sociedade Livre e Segura, um dos principais think tanks dos Estados Unidos, que trabalha com defesa, América Latina, monitora Irã, Venezuela, etc., pontuou que se estima que em 2022 eles tenham traficado entre 400 e 450 toneladas de cocaína, o que é um quarto da produção mundial de cocaína, e também se estima que escoem 90% da produção que ainda ocorre por dissidências das Farc. Claro, as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, acabaram formalmente com o Acordo de Paz de 2016, mas dissidências seguem ativas, até mesmo abrigadas na Venezuela. É o que muitos falam a respeito de estado de Zulia, na fronteira com a Colômbia, onde elas transitam. E a gente viu, de fato, um líder de uma dissidência ser morto lá em anos anteriores. Jesus Santrich, uma liderança das dissidências das Farc, foi morto precisamente ali.